E aí, tudo bem? Neto Bressan, e eu estou aqui hoje para gravar mais uma aula para vocês. Observei que muita gente curtiu a última aula sobre balanço em RT, foram 9 curtidas. Show de bola, obrigado aí, gente. Então vamos lá. Eu vou trazer para vocês hoje aqui, cara, um conteúdo. Olha que interessante isso aqui, ó. Foi uma aula que eu tive em 2008. Então, há 17 anos atrás, olha lá, ó. Foi um programa que eu fiz na época pela COSAN, Cálculos Agroindustriais, professor Pedro de Assis, tá? Então, aqui, ó, na época a empresa dele tinha 10 anos, hoje tem 28 anos. Então, esse conteúdo, né, foi de uma aula que eu tive com o Pedro, estou compartilhando aqui com vocês e espero que ele não ache ruim. Então, vamos lá, ó. O objetivo agora é eu trazer um pouco mais de informação para vocês, né, de como é calculado o RT da cana, né, como que eu faço a conversão desses açúcares em etanol, no caso da sacarose, em açúcar, né, cristalizado, né, que vai para, né, que é ensacado ou vendido aí a granel como BHP. Os principais rendimentos que eu tenho na minha unidade industrial. Vou falar um pouco mais sobre a matéria-prima também. Então, a aula ela é sequencial, tá bom, pessoal? Ela começa aqui falando da composição da cana. Aqui eu vou trazer, né? Não se assusta não, né? Mas é como acontece molecularmente a transformação da sacarose em glicose e frutose e depois desses açúcares em etanol, né? Então, vou estar explicando aqui essas reações e os valores estequiométricos aqui. Na sequência, aqui fala um pouco de qualidade de matéria-prima, as principais fontes de perdas industriais, e aí a gente vai trazer aqui os principais rendimentos industriais que eu tenho no meu processo, e por fim, um exemplo aqui onde a gente vai calcular, né, simular os dados de uma usina, vai calcular todos os rendimentos e indicadores de produção, tá bom? E também, com esses mesmos dados, a gente vai gerar um balanço de RT. Então, é um trabalho um pouco mais árduo, e eu vou fazer ele por partes. Então, a aula hoje, eu vou concentrar em explicar para vocês a composição da cana, tá ok? E a transformação dela, tá bom? Que as transformações, as principais transformações que acontecem lá no processo produtivo, tá joia? Então vamos lá. Bom, primeiro, do que a cana é composta, né? Eu trouxe para vocês aqui essa composição, tá? A gente pode simplificar essa composição em três elementos. Então, a cana ela é composta de fibra, né? Que tem tanto a fibra que eu tenho na palha, quanto a fibra que tem na cana em si, né? Então, ela tem ali uma fibra que define toda a estrutura dela. A cana tem o brix. O que é o brix? São todos os sólidos que estão dissolvidos na cana. E o terceiro elemento da cana, ela tem água. Então, a cana tem água. Esse é o terceiro elemento. Então, a gente pode resumir aí a cana nesses três elementos. Então, ela tem uma porcentagem de fibra, uma porcentagem de sólidos dissolvidos, que é o brix, e ela tem uma porcentagem de água, né? Inclusive, a maior proporção da cana é água, né? 70%, tá? Bom, dentro do BRICS aqui, pessoal, dos sólidos dissolvidos, tá? Eu tenho uma parte desses sólidos é sacarose.
né? A gente mede a sacarose na usina através de um equipamento que chama sacarímetro ou polarímetro, e ele consegue passar para a gente quanto desse total de sólidos dissolvidos é a sacarose. A sacarose, ele é um disacarídeo, e ele é é essa sacarose que tem a propriedade é, de cristalizar. Então, quando a gente faz açúcar dentro da usina, o que eu estou convertendo em açúcar cristalizado é a sacarose, tá bom? Eu não tenho só a sacarose, eu tenho também ali dentro uma parte que são açúcares redutores, tá? Eu vou explicar ali logo mais à frente o que são esses açúcares, mas é, uma parte desses açúcares que estão ali na cana-de-açúcar, eles são não cristalizáveis, né? Que são esses açúcares redutores. Então, esse tipo de produto, né? Ele não é utilizado, a gente não consegue ensacar ele, cristalizar. Então, ele acaba passando pelo processo da fábrica de açúcar e vai para a destilaria. E aí sim, eu consigo transformar os açúcares redutores em etanol, né? Então, para produzir açúcar em si, não serve muito, mas para produzir etanol, vai que é uma beleza. Peraí que minha Siri gritou aqui. A Siri gritou aqui. Acontece. Vamos lá. Tá bom, pessoal? Então, basicamente aqui, ó, uma fórmula. Ah, e a umidade, né? A umidade da cana. Tá bom? Uma coisa que a gente acaba utilizando muito, né, um indicador na usina é o indicador de pureza, cara. O que que é esse indicador, tá? Ele fala para gente do total de sólidos dissolvidos que eu tenho na cana, quanto daquilo ali é sacarose. Então, como que a gente chega nesse número? A gente pega a concentração de sacarose, né, que foi analisada, e divide pelo BRICS, que é o total de sólidos dissolvidos. Então aí a gente tem a pureza da cana. Bom, e para a gente achar a pureza do caldo dessa cana, tá? Tem uma fórmula rápida aqui, que você não precisa analisar, você faz ela por conta, né? Que é a pureza do caldo extraído menos um. Bom, desculpa, a pureza da cana menos um é a pureza do seu caldo extraído. Você vai perdendo um ponto ali de pureza, né? Em relação a, a cana, tá bom? Então vamos lá. Até fiz uma caninha aqui do lado. Essa cana aqui tá cheia de mato embaixo, né? Não tá muito legal não. Mas enfim, tá? A gente pode resumir assim: a cana composta de fibra, né? Sólidos dissolvidos e água. Tá bom? Então vamos lá. Na sequência, vamos falar das transformações que acontecem. Bom, é, antes de mais nada, né? Eu acho que quem não fez um curso de química ou que estudou isso aqui lá no segundo grau há muito tempo, talvez não se recorde. Mas para fazer as contas de transformação de uma substância em outra, eu preciso fazer isso no nível molecular, né? Então, eu preciso saber qual que é a composição molecular dos meus elementos aqui, da minha molécula, e a partir daí eu consigo, né, através de uma reação estequiométrica, né, calcular quantos gramas de alguma coisa gera alguma coisa. Vocês têm alguma outra maneira de explicar isso aqui, ó. Mas vamos lá. A sacarose, né, se a gente for conseguir colocar lá um microscópio ultra potente, né,
a gente veria que ela é composta de três tipos de átomos, né? Então, é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, tá? E dentro da molécula dela, lá, tudo unido, imagina um Lego, né? Com 11 moléculas de oxigênio, 22 de hidrogênio e 12 de carbono. Isso aí tudo junto. Ali a gente vai ter a molécula de sacarose, tá bom? Então, vamos pensar num exemplo. E aí, quando você reage essa molécula de sacarose com uma molécula de água, né? Esse aqui é um processo que é chamado de hidrólise da sacarose, né? Então, hidrólise de água, né? Lise quebra, hidroágua é a quebra através da água. Então, é uma reação em que uma molécula de sacarose ela reage com uma molécula de água e forma uma molécula de glicose e frutose. Então, a sacarose mais água forma uma glicose e frutose. Vou dar um exemplo aqui, ó, tentar dar um exemplo aqui ó, com essas duas canetas. Tá? Então, vamos falar que o azulzinho aqui, ó, a caneta azul é a molécula de glicose e essa aqui é a molécula de sacarose. Tá bom? Não, 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 não. Minto, minto. Vou fazer assim. Ó. Aqui é a molécula de sacarose e isso aqui é a molécula de água, tá bom? Então, a hidrólise ela vai fazer isso aqui, ó. Ó, uni os dois e separei. Agora tem uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Tá bom? Observe que a quantidade de massa está com essa caneta invertida. Aí. Uma de glicose e uma de frutose. Tá bom? Uma vez que acontece essa reação, eu não consigo juntar. Então, no meu processo produtivo. Então, uma vez que a sacarose sofreu uma hidrólise, né? Ela misturou com a água, separou, formou glicose e frutose, eu não consigo nisso mais. Então, é super importante no meu processo eu tomar esse cuidado. Quais são as condições que eu tenho que faz essa reação? Porque uma vez feito isso, eu já não consigo mais ensacar esse açúcar, porque ele já se transformou numa glicose e frutose. Desculpa, espero que vocês tenham entendido. Se não, a gente explica de novo. Comenta aí embaixo que eu vou procurar um exemplo mais didático aí de explicar. Então, vamos lá. Para fazer essa conta aqui, pessoal, a gente precisa saber o peso atômico de cada elemento, tá? Então, o carbono tem um peso atômico. O que é o peso atômico? É quanto pesa um átomo, né? Então, o carbono pesa 12, o peso do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16, tá bom? Então, ó o que ele fez aqui, ó. Ó, vamos calcular aqui, ó, rapidinho aqui. Então, ó, a minha sacarose, né? A minha sacarose, ó. A minha sacarose não são 12 moléculas? Então, 12 vezes 12. Meu hidrogênio são 22 vezes 1. Meu oxigênio é 11 vezes 6. Então, eu peguei aqui. Tá, então, ó, se eu somar aqui os três, dá 342, ó. É o que está aqui, ó. 342, tá vendo? E você vai calcular assim a água aqui, o H2O, a glicose e a frutose. Ô Neto, mas a molécula da glicose e da frutose é igualzinha, ó. C6H12 e O6. C6H12 e O6.
A fórmula é a mesma, mas a geometria dela é diferente, então muda todas as características, tá? É assim mesmo. Então vamos lá. Então, olha só, com 342 gramas de sacarose, mais 18 gramas de água, eu gero 160 gramas, 180 gramas de glicose e 180 gramas de frutose. Então, gente, ó, para eu fazer uma relação aqui direta, ó, posso falar aqui para cada, ó. Se eu dividir a sacarose que está aqui pela glicose mais frutose, eu chego no fator de conversão da sacarose em glicose frutose. Olha lá. Então, se eu pegar 342 e dividir por 360, eu cheguei no indicador de 0,95. O que é isso? Né? Quer dizer o seguinte, que toda vez que eu tiver 1 grama de sacarose e eu transformar isso em glicose frutose, eu vou ter que pegar esse cara aqui, dividir por 0,95. Quer dizer que com 1 grama de sacarose, eu faço 1,5 gramas de açúcares redutores, que é a glicose e a frutose. Tá bom até aqui? Eu vou deixar para falar da qualidade do açúcar em outra aula, porque já foi 16 minutos, tá bom? Tomei mais tempo aqui do que eu imaginava. Vamos lá. Transformação da sacarose em etanol. Então, gente, ó, vamos lá. Aqui que é importante, ó. A primeira rota metabólica disso aqui, né? Primeira reação que acontece para transformar o açúcar em etanol, primeiro eu transformo ele em açúcares redutores, ó. Vocês já aprenderam aqui em cima. Bom? Então, a primeira etapa eu já expliquei. Primeiro você transforma o açúcar em açúcares redutores. Lá o fermento faz isso, tá bom? Então, ele parte lá. Então, como que é a reação química para transformar a glicose e a frutose em etanol? Ela é assim, ó. É uma reação, né, que a glicose ou a frutose, ela vai formar uma molécula de glicose e frutose, vai formar 2 moléculas de etanol, mais 2 moléculas de CO2 e vai liberar energia. Olha aqui, ó. Ela libera energia. Tá vendo esse 20 cal? Quer dizer que nessa reação, na hora que eu separo e transformo em álcool e CO2, ele solta energia, né? Ela libera energia na forma de calor. Por isso que a fermentação eu tenho que controlar a temperatura dela, porque quando eu transformo o açúcar em etanol, ele gera calor, ele gera energia. Tá ok? Olha lá. Então, se eu tenho a estequiometria, tá? Né, da transformação da glicose da frutose em etanol, eu sei, por exemplo, quanto que 1 grama, né, de açúcares redutores gera de etanol estequiometricamente, tá? Então vamos lá, ó. É a mesma continha da outra vez, ó. A glicose e a frutose, qual que é a composição dela, ó? É 6 carbono, então 6. 12 hidrogênio e 6 oxigênio. Então, quando eu faço a multiplicação, olha lá, tchum, 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 quanto que eu chego aqui? 180 gramas, tá vendo? Então tá aqui, ó. Da mesma maneira, foi calculado, né, aqui a minha molécula de etanol, tá? O etanol aqui é o C2H5OH. Essa aqui é a molécula do etanol. Então, se eu dividir, olha lá, se eu dividir 92 por 180, se não for igual, não dá. Eu chego em 0,5111. Então, pessoal, olha só, com 1 grama ou 1 quilo de açúcares redutores, quando eu falo açúcares redutores é glicose ou frutose, tá bom? Eu faço
0,511 gramas de etanol. Então, toda a base máxima, tá bom? E eu também gero da mesma maneira, se a gente for fazer aqui, ó, saber do gás carbônico aqui, 0,88 dividido por 180, 0,488 gramas de CO2 para cada 1 grama de AR que é transformado. Entenderam? Espero que sim. Ó, aqui o, vamos fazer uma reflexão, né? É mais ou menos assim, ó, da mesma forma, aqui tá a glicose e a frutose, né? Aqui tá a glicose e a frutose. Com uma molécula de glicose ou uma molécula de frutose, ó, metade dela vai embora, só fica a metade dela vira álcool. Então, com 1 grama, ó, 1 quilo, para facilitar, simplificar, 1 quilo de açúcares redutores, eu faço meio quilo de etanol, metade, né? Tá vendo? O pessoal acha que o etanol tá caro ainda. Ó, vamos lá. É tudo imposto que é caro. Vamos lá. Ó, aqui, então, eu cheguei esse número vai ser importante, gente, lá na frente, quando a gente for calcular os rendimentos, tá? Então, lembrando que isso aqui é o cálculo teórico, mas a gente tem ainda aqui para contabilizar a eficiência da fermentação, que eu vou explicar lá na próxima aula. Bom, a gente usa, né, você não vai no posto e compra 1 quilo de etanol, você compra 1 litro de etanol, né? Então, para isso, você precisa fazer uma conversão, tá? 1 quilo de etanol não é 1 litro de etanol. A relação não é bem essa, não, tá? Na verdade, 800, aqui, ó, mais ou menos 800 gramas, ó. Vou falar o etanol 100% aqui, ó, que é o anidro. Ó, eu preciso de 794 gramas para dar 1 litro de etanol. Então, 1 quilo de etanol deve estar dando aí em torno de 1,2 litros de etanol, tá? Então, a relação, ela é, a densidade, ela é de 0,794 para o anidro. E para o hidratado? Para o hidratado é um pouquinho maior, é 0,8050, mais ou menos. Mas resumindo, assim, 800 gramas de etanol dá 1 litro, mais ou menos isso, tá? Então, essa informação vai ser importante aí para a próxima aula. E ali também tem o volume específico do CO2. Isso aqui você vai utilizar para calcular a velocidade da tubulação. Não é para essa aula, não. Tá bom? Pessoal, para não estender muito, eu vou encerrar a aula por aqui, tá? E aí, na próxima aula, eu falo um pouco mais de matéria-prima, da qualidade da matéria-prima. Eu acredito que isso aqui dá para passar rapidinho. Aí a gente já vai para falar de perdas industriais, tá bom? Vou deixar até da mesma cor aqui. Depois eu faço uma aula só sobre rendimentos, tá? Quero atuar bastante aqui explicando também os principais efeitos dos rendimentos. E a gente vai para o exercício, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Se esse material for útil para alguém que você conhece, encaminha para ele, né? Para ele aprender um pouco mais. Se você gostou do conteúdo, clique em gostei e para mais vídeos como esse, se inscreve no meu canal, tá bom? Um abraço, um ótimo domingo. Fiquem com Deus.